Oi pessoal, aqui é o Denis Matos. Essa edição do Pod Top é especial Eleições OAB. Daqui a uns dias os advogados do Mato Grosso do Sul vão escolher quem irá presidir a entidade pelos próximos 3 anos. Como a corrida eleitoral começou há cerca de uma semana, esses episódios foram gravados com uma certa antecedência para não atrapalhar a agenda dos candidatos. Então você vai ouvir eles falando muito em pré-candidatura, pré-candidato. Todos já lançaram suas chapas e já estão concorrendo, já são candidatos. Espero que você goste do episódio e se você for advogado, você possa conhecer e fazer uma boa escolha. Um abraço e bom Pod Top. Alô a todos e a todas, o Sala de Justiça, no seu projeto do podcast, traz diversas personalidades do mundo jurídico aqui de Mato Grosso do Sul para uma conversa uma conversa mais, vamos dizer assim, intimista sobre a carreira, sobre as questões dos operadores de direito aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai começar uma série especial com os pré-candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Mato Grosso do Sul. Eu tenho aqui comigo hoje a doutora Gisele Marques, que é, vamos dizer assim, ela lançou o nome dela por último, todo mundo esperava, ela pegou e foi uma surpresa o nome dela. Apesar de que quem já conhecia o trabalho dela, já sabe como é que ela milita na advocacia, já esperava esse movimento mesmo, doutora. Tudo bom, doutora? Tudo bem, bom dia, Denis, bom dia a todos os ouvintes. O Sala de Justiça, a gente quer ser como se fosse uma sala ali no fórum. Então é uma conversa que a gente busca bem intimista, entre colegas, para a gente debater mesmo. O nosso foco é conversar com a advocacia, com os operadores de direito. Aqui em Mato Grosso do Sul, antes da gente falar da questão da OAB, a advocacia sofreu um baque muito grande com a pandemia? Sim, sem dúvida alguma, né? Nós fomos pegos de surpresa, como toda a população, só que nós esperávamos que seria algo mais breve, né? E realmente faltou um empenho do governo federal no sentido de tratar a pandemia de uma forma mais eficiente, né? Houve muita demora na aceitação das vacinas, essa é uma informação pública, que está vindo à tona, né, demonstrando que já no mês de agosto de 2020 a Pfizer tinha oferecido as vacinas para o governo federal, então isso é uma coisa que, assim, nos chateia muito, porque muitas vidas poderiam ter sido preservadas caso a vacinação já tivesse acontecido antes, né? E no caso da advocacia, nós fomos extremamente prejudicados, porque o Poder Judiciário não parou, o Poder Judiciário continuou com as suas atividades. Então, no caso. Como também, né? A justiça, como é que é parar há muito tempo? Então, só que foi transferido para os escritórios de advocacia o ônus do contato pessoal, né, nas audiências, no caso dos advogados trabalhistas, por exemplo. Os reclamantes são pessoas humildes. No caso de uma audiência, o advogado atende o reclamante, 3, 4 testemunhas, seus respectivos acompanhantes. Então, nós temos muitos advogados que estão com a Covid-19, né? No caso, a doutora Ellen Ferreira, que é do nosso movimento, Movimento pela OAB que Queremos, ela até autorizou que nós utilizássemos o nome dela como exemplo, porque ela está vitimada pela Covid-19, justamente por essa situação de ter atendido várias pessoas em audiências trabalhistas, né? Advocacia criminal também, então é preocupante. A advocacia criminal, vamos dizer, tem que ir na delegacia, lá, no presídio, né? Exatamente, são setores que continuaram com as suas atividades, né? Arcando com o ônus de uma atividade jurisdicional, para o qual nós percebemos assim que faltou um empenho da OAB no intuito de fazer um diálogo com os tribunais para que os advogados ficassem mais protegidos dentro desse quadro. O que mudou desde quando a senhora formou até hoje, que a senhora nota principalmente? Nossa, mudou tudo praticamente, né? Primeiro assim que... Começou atuando aqui em Campo Grande? Sim, eu me formei em 89 na antiga Faculdade Unida Católica de Mato Grosso, né? E me formei com 21 anos, bem novinha. E assim, primeiro, nós tivemos a situação dos processos se tornarem virtuais, né? Isso foi algo que mudou por completo o panorama da advocacia. Não houve
um trabalho no sentido de tornar um único programa como sendo o programa padrão do Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, na Justiça Estadual, nós temos o ESAGE, né? A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal trabalham com o PJE, são sistemas completamente diferentes. Os tribunais superiores, cada um tem um sistema, né? Alguns rodam melhor com o Google Chrome, outro com Mozilla, né? Então, assim, não houve um trabalho da OAB no sentido de que houvesse uma padronização no sentido, né, de que o advogado tivesse uma formação tecnológica e já pudesse atuar em todos os tribunais. Hoje nós estamos numa situação extremamente precária devido a isso. Outra questão que mudou também foi em relação à jurisprudência, né? Eu me lembro que quando eu me formei, os professores falavam assim: dá-me o fato e eu te darei o direito. Era um brocardo jurídico. O advogado só precisava saber contar o fato. Hoje não, o advogado, a advogada, eles têm que trazer uma tese de direito já numa petição inicial. Por quê? Porque se o direito do cliente não for acolhido por aquele juiz, para os tribunais superiores, no caso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, só sobem aqueles processos que têm alguma tese com repercussão geral, alguma tese de direito. Então, não é possível que você faça uma petição pensando apenas ali na primeira instância, você já tem que pensar na segunda instância, na terceira, né? Então, hoje o advogado, a advogada tem que estudar muito mais, por isso que eu busquei o mestrado, fiz 2 mestrados, um doutorado e um pós-doutorado, justamente com o objetivo de prestar um serviço de qualidade para os meus clientes. Você dá aula também, Gisele? Sim, Quanto a tempo você é minha... professora já? Então, eu me formei em 89, minha primeira experiência no ensino superior foi em 98, eu prestei uma seleção e entrei como professora substituta na UFMS. Dá aula na Federal? Já dei aula na Federal entre 98 e 99, depois entre 2014 e 2016, porque quando você passa numa banca de seleção, você pode ficar até 2 anos, pode ser renovado o seu contrato a cada 6 meses, e eu, graças a Deus, sempre tive meus contratos renovados pelo período máximo. Fora isso, eu lecionei na UCDB, lecionei na FCG, na Uniderp, né? A maioria das universidades de direito eu já lecionei. Eu sou uma advogada que leciona. Eu gosto muito de estudar, aprendo muito com os acadêmicos de direito e tenho muita alegria pelo fato de ter o apoio deles agora nessa pré-campanha para a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Assim, constatar que a jovem advocacia está abandonada, né, atualmente pela diretoria da OAB de Mato Grosso do Sul, foi um dos fatos que me motivou, né, a estar colocando minha pré-candidatura. E no início você falava, ela foi a última que se posicionou. É porque o nosso movimento, ele é um movimento coletivo, ele não é um movimento presidencialista. Então, primeiro nós lançamos uma plataforma na internet para colher propostas, construímos um projeto de mudança, de transformação para a Ordem dos Advogados do Brasil, e só depois, então, nós passamos a discutir a formação da chapa, e foi onde o grupo, né, que se intitula Pela OAB que Queremos, definiu meu nome como pré-candidata a presidente. A senhora falou que deu aula lá em 98, você também, na metade dos anos, daqui na nossa década, então. Então a senhora presenciou muito essa coisa da explosão dos cursos de direito, né? Como é que era o perfil daquele acadêmico lá atrás, quando só tinha 2 cursos praticamente no estado, e agora que jorra em toda quanto é? E também se tem uma disparidade, o acadêmico da universidade pública e o da universidade privada. Sem dúvida. Primeiro, assim, eu quero esclarecer que todo curso de direito, para ser aprovado, ele tem que ter a concordância da OAB. Então, eu sinto que há uma omissão da OAB de Mato Grosso do Sul quando ela aprova um curso de direito no sentido de verificar o que o mercado é capaz de absorver, né? Porque são muitas faculdades, eu sinto a dor dos meus alunos quando eles se formam e depois ficam desempregados. O perfil dos alunos da universidade pública é muito diferente do perfil dos alunos da universidade Passa uma privada. seleção já, né? Geralmente, quem passa numa instituição, Pública. como é o caso da UFMS, né, uma instituição pública,
são pessoas que já estudaram sempre em escolas particulares, que têm uma formação melhor e mais condições de depois estar no mercado. Quem geralmente estuda numa instituição privada, especialmente os alunos do curso noturno, né, Uhum. são alunos que trabalham durante o dia e pagam os próprios estudos à noite. Que eixo o Brasil tem, né? No público tá Sim, os privilegiados e na privada tá quem passa mais exatamente. dificuldade. Exatamente, deveria ser ao contrário, né? É. Mas, assim, uma coisa que me alegrou muito durante esse período em que eu advogo há mais de 2 décadas, também leciono ao mesmo tempo, perceber, assim, que agora, graças às cotas, nós temos negros nas universidades. Eu só fui ter aluno negro na advocacia por conta das cotas, né? E acho que é importante esclarecer que as cotas, né, elas não são apenas raciais, elas são Uhum. cotas sociais. Às vezes a pessoa fala assim, eu acho errado, eu acho que deveria ser cota social, econômica, ver a condição econômica, mas a lei que foi instituída, ela leva também em conta o aspecto econômico, né? Se a pessoa estudou a vida inteira em escola pública, ela também está apta a disputar Ah, uma vaga pela é uma cota. opinião muito, porque eu não. A senhora deve saber mais do que eu. Acho que eu conheço 2 juízes negros no estado. No Sim. universo de. Tem pelo menos uns 600 juízes de todas as esferas, que é totalmente Exatamente. absurdo, né? Não. Esse ano a eleição na UAB é uma eleição histórica, por quê? Aham. Ela vai ter, cada chapa vai ter que ter 30%, né, de candidatos negros. Então, é uma novidade. Além disso, nós temos também a paridade, né? 50% das chapas tem que ser composta por A mulheres. senhora acha que isso se reflete socialmente? A gente sabe o peso que isso teria na eleição geral, vamos dizer. Na advocacia, isso se reflete de maneira. Você acha que o advogado, ele mesmo que tá ali labutando mesmo, a gente fala do balcão, ele vai ver isso e fala: caramba, essa chapa atendeu isso, essa não atendeu. Dá uma mudança mesmo, assim? Eu creio que sim. Principalmente, sim, que eu tenho conseguido muitos apoios. Ontem eu Hum, fiz 3 visitas ontem à tarde. Nos 3 escritórios eu ouvi a mesma coisa. Puxa, que bom, agora é a vez da mulher, aham. né? Então, quer dizer, os advogados e as advogadas estão atentos que essa é uma eleição histórica, que é simbólico para nós eleger aqui no Mato Grosso do Sul uma mulher como presidente da UAB, né? Nós tivemos durante toda a história da UAB do estado apenas uma mulher que foi presidente, que foi a doutora Helenice Carilli. Em âmbito federal, nós nunca tivemos uma mulher presidente do Conselho Federal, né, da UAB. Ela Então, veio a para essa advocacia maçonaria, um monte de homem de terra. assim, a OAB, ela é um espaço de poder, né, onde estão homens brancos, bem-sucedidos, mas que muitas vezes não dependem da advocacia para sobreviver, né? Uhum. A grande diferença da nossa chapa nesse movimento de pré-campanha é que nós estamos trazendo um grupo de advogados que sobrevivem da advocacia, que matam um leão por dia, né, para conseguir sobreviver. Assim, a OAB, ela tem sido ocupada muito mais assim por pessoas que estão preocupadas, por exemplo, com quem vai ser o novo desembargador pelo Quinto Constitucional. Né? Está muito mais preocupada com colunas sociais, com o glamour de uma advocacia que ficou no passado, porque hoje a advocacia está muito difícil, né? Ontem eu falava com uma advogada de Aquidauana, vai meu abraço para os advogados de Aquidauana, e ela falava assim, doutora, às vezes eu fico assim, constrangida, será que sou só eu que estou passando dificuldade? Mas não é, a maioria da nossa categoria está passando dificuldade para conseguir manter um escritório, ou, no caso, o advogado empregado, como é o caso dessa advogada que trabalha na prefeitura, né? No caso, não é respeitado o piso mínimo. Quando é pago o piso da advocacia, não é cumprido o horário, porque o horário seriam 4 horas para aquele Esse dia valor eu vi uma mínimo. vaga de R$ 1.500. Com Sim, um advogado mesmo, advogado, não é nem assim bacharel. exatamente. Como é? Então, A anuidade tá R$ 1.000, né? Como é que exatamente. paga isso, cara? Esse é outro problema seríssimo, essa questão da anuidade. É algo assim que não dá para entender como a OAB é gerenciada, né? Porque o nosso plano de saúde, se você for buscar um plano de saúde diretamente lá na Unimed, vai te custar um valor. Se você for no plano coletivo da OAB, ele vai custar mais caro, Hum. né? Ao invés do plano coletivo ser mais barato, ele é mais caro, né?
A nossa anuidade é uma das mais caras do país e você não tem benefício algum. Eu posso falar isso porque eu também sou inscrita na UAB do Rio de Janeiro, onde eu morei durante algum tempo para cursar mestrado e doutorado, que não tinham na área jurídica aqui no nosso estado, agora já tem um da Universidade Federal, mas na época não tinha. E eu sou inscrita na UAB do Rio de Janeiro, onde eu advoguei também por um tempo, até antes da pandemia, e eu parei com essa questão da ponte aérea. E assim, quando você se inscreve na UAB do Rio e você recebe a sua carteira suplementar, você já recebe também um cartão de assistência odontológica. E não é que você vai Já tá pagar mais incluso. barato, está incluso 100% dos serviços, né? Você recebe um cartão de assistência funeral, um cartão de seguro de vida e um cartão de descontos em relação aos serviços médicos. Os médicos praticam a tabela do CRM, a tabela mínima, e ainda te garantem descontos. Então, assim, aqui você não tem nada disso. Você não tem nenhum desses serviços, né? Então, Mas dá para diminuir a anuidade? com certeza dá. Tem um monte de subseção, tem uma estrutura grande a É, OAB, né? Tem uma estrutura grande, mas a OAB ela pode também desenvolver atividades para arrecadação, né? Por exemplo, aluguel do auditório, né? Atualmente o auditório ele é utilizado de acordo com a posição política ideológica da diretoria, né? Então, algumas atividades são autorizadas, outras não. Eu coordeno um movimento que se chama Juristas pela Democracia, e nós já tivemos vários debates que nós tivemos que fazer em outros locais, porque a OAB não autorizou a utilização do auditório, né? Então, é algo que, por exemplo, poderia ser uma fonte de arrecadação. Então, a gente percebe assim que muitos advogados têm falado para mim, Gisele, a OAB para mim virou um boleto, né? Especialmente os jovens advogados, porque quando eu me formei, o advogado só passava a pagar a anuidade após 5 anos de inscrição. E essa é uma das propostas que nós temos, nós queremos voltar a isso, Então, um bônus né? de 5, Uma carência de 5 anos para o advogado se posicionar no mercado e daí ele poder começar a pagar. Atualmente tem um desconto, né? Ínfimo, né? E muitas vezes, no caso, uma advogada, a doutora Ingrid, né, que ela estava falando os gastos que ela teve até conseguir uma carteira, e quando finalmente ela conseguiu a carteira, falou: ufa, agora eu vou poder advogar. Né? No mês seguinte, ela já recebeu o boleto, que foi o mês de fevereiro de 2020, estourou a pandemia e ela está desempregada. Né? Então, assim como ela, muitos outros advogados, inclusive eu acredito que essa eleição vai ter uma inadimplência, vai ter assim, um não comparecimento histórico por causa da inadimplência. Tem que estar em dia com as suas obrigações perante a tesouraria para poder votar. E o terrível é assim, se você não está em dia com as obrigações, você não pode votar, só que você é multado. E não é aquela multa de R$ 3 da eleição comum, né? É 20% da anuidade. De mandato de segurança, né, nas eleições. Sim, por isso que sempre tem as ações, justamente porque se você não votar, você vai pagar essa multa, né? E outra, a OAB, ela tem os meios legais para receber as suas anuidades, ela não pode usar uma penalidade no sentido de impedir o advogado, a advogada de votarem porque estão inadimplentes, né? Quando ela tem os meios legais para ela cobrar anuidade. Para isso existem as ações judiciais, né? Então, o uso, é fazer justiça com as próprias mãos, é o uso da força contra a maioria dos advogados. E isso a gente percebe muito até pela maneira como o Tribunal de Ética se comporta, né? A gente percebe, assim, que a OAB, ela virou uma instituição para punir o advogado. E é algo que a gente quer mudar. Nós queremos que a OAB seja o porto seguro dos advogados, que ela seja a casa do advogado, que ela acolha o advogado. Né? Nós queremos mais união da nossa categoria, a gente quer combinar o jogo com os demais advogados. Né? Em relação à prática dos honorários mínimos, por exemplo, a OAB nunca chama a categoria para conversar. Né? Aí a pessoa vai num escritório de advocacia, olha lá, quanto que custa ali um divórcio, no caso aqui, com bens? R$ 6.000 é o valor mínimo, né? Tá, então aí eu cobro 6.000. A pessoa vai no outro escritório que cobra 3, vai no outro que cobra 1.000, vai no outro advogado recém-formado que cobra R$ 500.
E aí? A OAB não fala nada, certo? Então, essa omissão da OAB de Mato Grosso do Sul em relação a quem sobrevive da advocacia, em relação a quem está matando um leão por dia para sobreviver, é que nos faz colocar a nossa pré-candidatura. Se o advogado tirou, não nem formou, mas pegou a carteirinha dele, ó, pegou, tá inscrito na ordem, e não conhece, não tem pai advogado, não conhece ninguém e tal. Como é, o que a senhora acha que ele tem que fazer para começar assim, entrar na carreira ali? Primeiro eu penso que já durante o curso de direito, né, os acadêmicos devem buscar estágios. O estágio, além de ser uma forma de aprender do exercício da advocacia, acaba sendo um networking também. Da mesma forma, os O cursos de estágio também é capacitação. supervisionado pelo OAB, né? Sim, o estágio também é. Então, assim, e cursos de capacitação também, né? Os advogados têm que sempre estar buscando fazer atividades, palestras. Eu sempre falo para os meus alunos assim: façam o currículo Lattes, Hum. né? Que é uma base de pesquisadores disponível gratuitamente na internet, onde o acadêmico vai colocando lá as palestras que ele assistiu, os seminários que ele participou, né? Tudo isso vai construindo, no caso, né, um currículo para que ele tenha condições de entrar com algum diferencial no mercado de trabalho. Outra questão também, muita gente que procura o curso de direito busca concurso público, mas o atual modelo, né, de economia proposto pelo governo federal é de estado mínimo, né? Foram suspensos os concursos, foi a primeira medida que o atual governo tomou no sentido de suspender todos os concursos públicos, tão logo foi empossado o novo presidente. Então, a tendência, se o Estado, a proposta que foi aprovada foi no sentido de Estado mínimo, cada vez vai ter menos vagas, né? Então, isso é algo que complicou ainda mais o cenário para os jovens advogados, porque muitos se formaram no intuito de ocuparem a carreira É uma pública, proporção alta né? na sala de aula? Sim, Quantos querem olha, concurso, quantos querem eu te falo que advogar? 90%, eu sempre Quer faço essa concurso? pergunta na minha primeira aula, 90% quando você fala quem quer Mas passar lá no no concurso quinto ano ainda público, continua assim? sim, Ah, inclusive a última instituição que eu lecionei agora, né, era nono e 10º semestre da disciplina de direito administrativo, é a mesma coisa, 90% levanta a mão quando se pergunta quem quer passar no caramba! concurso público, e advocacia, 10%. Pouca gente quer advogar, porque sabem que o mercado da advocacia está muito ruim. E está muito ruim também em decorrência da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, que é omissa, que não faz uma campanha de esclarecimento para a população em relação aos custos da advocacia. Se você vai a um consultório médico, você sabe que você vai pagar uma consulta particular. Se você não tem um plano de saúde, você vai para o posto de saúde. Agora, o escritório de advocacia, né, as pessoas procuram achando, não, é que o fulano é meu amigo, ou ele é meu primo, ou ele é meu sobrinho, então ele não vai cobrar, né? Não tem, as pessoas não são esclarecidas do que custa manter um escritório de advocacia funcionando. E parece que tem uma exigência que o advogado ele tem que ser impecável. Até o juiz exige umas coisas dessas, né? Então você já entra num jogo Exatamente. já sendo cobrado muito, né? Você já exige Exatamente. uma. Experimenta aí de calça jeans numa audiência. Ah, Experimenta aí de manga de camisa numa audiência e você vai ver como você vai ser tratado como advogado, até o para seu as mulheres, cliente, provavelmente mais ainda, né? Com muito mais. maquiagem, com muito de coisa Com aí, né? certeza. Eu me lembro, inclusive, que quando eu me formei, tinham muitos juízes que não recebiam a advogada se ela estivesse de calça comprida. Ah, Tinha que ser de saia, né? Se fosse curta, não tem problema, mas tinha que ser de saia. Eles não recebiam advogada de calça. isso é coisa de que 20 anos Eu estou agora. fazendo 30 anos de formada, mas de Ah, vez em quando aí na imprensa ainda sai algum caso de advogada barrada porque foi de calça numa audiência, né? Até hoje ainda tem esse machismo. Embora nós mulheres já sejamos a maioria da categoria hoje, nos espaços de poder nós somos a minoria, né? ah, Nos tribunais nós somos a minoria também. Né? Então, tudo isso são questões que nos preocupam bastante, e é por isso que a nossa pretensão é manter um centro, um observatório das relações de gênero, né, dentro da OAB, para que a gente possa identificar essas situações e dar um apoio para as mulheres advogadas. A mulher advogada, muitas vezes, ela tem lá uma babá,
né, Eu para ia sua perguntar, quando ela criança. engravida, então ela não tem a licença, Nossa, se ela é dona do escritório, trabalha ali sozinha, ela nem exatamente. Eu o que falo faz. assim, que eu não achava que existia discriminação de gênero, porque eu fui muito estudiosa sempre, formei muito cedo, já entrei na advocacia, já fui bem-sucedida. Então eu achava que não existia a questão da discriminação. Quando eu fui mãe da minha primeira filha, que está com 26 anos, é que eu me dei conta de que existe sim Por a quê? discriminação de gênero. O meu marido, que é advogado, o meu primeiro marido, no caso, continuou, que é o pai da minha primeira filha, ele continuou a vida dele como se nada tivesse acontecido. Eu parei de trabalhar durante 3 meses, né, para amamentar. Foi quando foi no ano de 94, houve uma reforma do agravo, mudou tudo Hum, em relação a recurso, né? Eu tive que estudar tudo isso amamentando um bebê. Amamentei 1 ano e 7 meses a minha primeira filha, e quando eu retomei as minhas atividades, eu vi assim que eu tive uma limitação na minha carreira por ter sido mãe. Ali é que eu comecei a notar a diferença quando você sai do mercado para cuidar de uma criança. por exemplo, que limitação? Quando você volta, né, primeira coisa, você já perdeu a sua clientela, porque o cliente procura você e você não está no escritório, né? Também essa questão da mudança, houve a mudança no regime do agravo, então eu tive que primeiro estudar, me preparar para eu poder retornar na advocacia em nível de tribunal, principalmente a questão financeira, porque durante o período que você para de ganhar, né? Então, ali é que eu tive consciência de que a mulher advogada, ela realmente enfrenta uma série de dificuldades que os homens não enfrentam, né? Isso o judiciário não está nem, não tá preocupado com se a mulher está gestante, lactante, nada. Não, inclusive, assim, depois de muita luta, nós conseguimos aprovar um provimento na OAB de prioridade na pauta de audiências, pelo menos para que a mulher que chegue lá, né, estando amamentando, que ela possa ter a prioridade no horário da realização da audiência, né? Mas isso, assim, é visto com muito maus olhos pelos tribunais, É né? Eles mesmo? entendem que isso aí dá um prejuízo na pauta, né? Assim, nós não temos tido um apoio efetivo da OAB. Vou te dar um exemplo. Em 2016, que foi o ano que a OAB intitulou como Ano da Mulher Advogada, houve uma lista do Quinto Constitucional. Na lista sextupla, não tinha nenhuma mulher, Você foi certo? aquela que deu aquela confusão, Sim, nós ocupamos judicializou. a sede da OAB, né, fizemos um movimento por conta de que o currículo das mulheres que estavam concorrendo era muito superior ao currículo dos É homens. mesmo? Inclusive, o homem que ficou como no topo da lista e se tornou desembargador só tinha uma especialização lato sensu. Foram desprezadas mulheres com pós-doutorado na Europa, Ah, né? Então, isso mostra que, de fato, nós precisamos que essa paridade que vai acontecer nessas eleições agora, ela seja uma paridade de verdade, não apenas numérica. Nós queremos realmente desenvolver todo um trabalho para que a mulher advogada seja incluída, né, de forma a que as diferenças impostas pela maternidade, as diferenças impostas pela questão de sermos mulheres, de que elas possam ser minimizadas, mitigadas através de uma parceria, de um diálogo entre a OAB e os tribunais. É isso que nós vamos desempenhar, né, uma vez sendo eleitos nessa eleição. e teve a senhora falou do Rio de Janeiro, é impossível não associar o Felipe Santa Cruz. A OAB tem sempre, desde a época da ditadura, sempre foi um ente social importante, né? E a senhora acha que está polarizando também dentro da entidade, inclusive? A gente sabe que certos setores da política que nós estamos vendo agora, da extrema-direita, eles não valorizam os direitos humanos, que sempre foi uma Sim. bandeira principal da OAB. Tanto que a gente vê qualquer confusão que envolve alguma coisa, fala, por que você não chama a OAB com os direitos humanos? Ah, com a OAB vem com os direitos humanos. A senhora acha que essa polarização política que está, ela pode, inclusive, adentrar ali dentro do Conselho Federal, das subseccionais? Olha, eu tenho achado até engraçado a atual diretoria da OAB, que está lançando uma chapa da situação. eh, de uma hora para outra, eles começaram a falar mal do Felipe Santa Cruz. Até Uhum. agora, eles não se posicionavam como oposição, não levantavam nenhum questionamento. Mas eleitoralmente é interessante essa polarização. Eles estão tentando trazer,
para o âmbito do Mato Grosso do Sul, né, uma polarização que existe em nível nacional e que não é a realidade aqui no nosso estado. Então, o atual presidente gravou vários vídeos falando contrário ao Felipe Santa Cruz e tal, tipo assim, o Felipe Santa Cruz é a esquerda e nós somos a direita, né? Ele está tentando criar Ah, esse clima, né? É, porém, o que a gente percebe é que o que tem que ser evitado, né, por qualquer diretoria da OAB é utilizar a instituição para interesses político-partidários. Então, eu vou te dar um exemplo. O atual governo do estado de Mato Grosso do Sul tem algumas coisas que ele vai muito bem. Por exemplo, a questão da vacinação, certo? O nosso estado sempre está entre os primeiros que mais vacina. Então, eu, como membro da categoria, eu aplaudo a questão da política que o nosso estado está adotando em relação à vacinação. Agora, o governador Azambuja, ele foi extremamente infeliz, né, ao se propor a desmatar o Parque dos Poderes. Quando isso aconteceu, eu liderei um movimento contra o desmatamento do parque. A OAB não se posicionou, porque ela é alinhada com o atual governador, né? Então, é isso que não pode acontecer. Você deixar as suas questões, assim, partidárias ou as suas convicções políticas estarem acima dos interesses da OAB e dos interesses da sociedade. É isso que não pode acontecer, né? A gente percebe, assim, que tentar trazer essa discussão, porque o Felipe Santa Cruz é de esquerda, eu já ouvi muita gente falar que o Felipe Santa Cruz é do PT, sempre foi falado é do PT, e não é, né? Agora ele acabou de se filiar num partido lá no Rio de acho Janeiro. que é porque a OAB no Rio de Janeiro tem uma tradição com o PT, né? Teve o Dr. Valdir antes também, né? Talvez seja. Será que eles tentam puxar essa Olha, eu questão? acho que, na verdade, é até por conta que as pessoas não têm muita clareza, sabe? E não têm interesse também no esclarecimento. Nós estamos vivendo a era da fake news. Então, é muito mais fácil você associar alguém, né, a um partido político ou a uma determinada posição do que você discutir o que realmente está em jogo. Né? Então, no caso, hoje, o que está em jogo dentro dessa discussão? Está em jogo o interesse, né, em relação à eleição do Conselho Federal, que acaba sendo muito distante da realidade dos advogados. É uma eleição indireta, né, e que pouco influencia no dia a dia da advocacia. Então, o que nós estamos preocupados no movimento pela OAB que queremos é no sentido de que a OAB ela dê voz para a advocacia, certo? Nós não queremos envolvimento com essas questões que não dizem respeito ao exercício profissional. Nós queremos que a OAB ela seja classista, ela atue para melhorar a condição de mercado da advocacia, que é o que a atual gestão não fez nos 6 anos que esteve à frente da ordem, né? E é o que nós vamos fazer. Nós queremos que o advogado seja dignamente remunerado e que a OAB se posicione nas causas sociais, como é essa causa do desmatamento, que ainda não acabou. Nós conseguimos, graças a uma parceria com o Ministério Público, uma liminar que foi confirmada, né, por 2 votos a 1, no sentido de proteger 3,3 hectares. Pedimos a ampliação dessa liminar para todo o parque, conseguimos uma decisão de primeira instância, porém que foi derrubada pelo tribunal, né? E o tribunal, com isso, desmatou, fez lá um estacionamento, desmatou para fazer o estacionamento. Então, são questões que, sim, que a OAB tem que atuar para defender a sociedade, né? Agora, trazer uma falsa polarização para tentar ganhar voto, eu acho que o advogado é inteligente, não vai entrar nessa. Você já tá nessas conversas em escritórios aí. Como é que é? Você vinha. A gente sabe que tem um. Como é que funciona a eleição da OAB aqui? É tipo, é grupo, é partido e tal? Como é que é? E quando o advogado recebe os pré-candidatos assim, ele já tá assim, já, 3 anos vem esse pessoal aí, e a minha anuidade tá aqui. Como é que é assim o clima eleitoral da OAB? Olha, Mato Grosso do Sul. nós só vamos nos escritórios de advocacia depois de uma conversa prévia, né? Até por conta do contexto da pandemia, que a gente tem que seguir os protocolos de biossegurança, então sempre nós fazemos primeiro uma conversa
ou por telefone, ou por WhatsApp, né? Para que então a gente possa fazer esse contato. E normalmente temos sido muito bem recebidos, porque o sentimento que a advocacia hoje tem é de estar abandonada pela diretoria da OAB, Uhum. né? Então nós temos sido muito bem recebidos, temos O que eles percebido, pedem bastante? Reclamam. Do que especialmente reclamam? o que mais se reclama hoje é a falta da atuação da OAB em relação às questões de mercado, em relação à fiscalização dos honorários mínimos, né, em relação à falta de fiscalização do piso, que, por outro lado, acaba trazendo também por parte dos donos dos escritórios, assim, eu tive num escritório que já teve 96 advogados e hoje está com 24. E aí o sócio majoritário falou para mim, Gisele, as pessoas entram com ação no tribunal e conseguem indenizações porque trabalharam mais do que 4 horas diárias, né? Então, assim, acaba também que, por outro, tem os dois lados da moeda, né? A dificuldade também das empresas de advocacia de manterem esses advogados. Então, a gente precisa, de fato, sentar em torno de uma mesa e enfrentar esse debate, né? Então, assim, o que que nós queremos? Nós queremos que o advogado possa sobreviver da advocacia. É o que mais eles reclamam. Eles não estão conseguindo sobreviver da advocacia, não estão conseguindo pagar anuidade, certo? E não tem uma política da OAB de inclusão, né, dessas pessoas. Nós queremos criar um selo para as empresas de advocacia que cumprem o piso, nós queremos que elas sejam valorizadas, queremos que elas tenham isenção da anuidade, porque a empresa ela paga anuidade fora a empresa que o advogado, a anuidade que o advogado empresário paga, né? São duas Esses anuidades. escritórios de massa que você fala? Os escritórios, em geral, as empresas de advocacia, Sim. elas pagam uma anuidade, independente da advogado, o sócio ele vai Sim, pagar sim. anuidade e a empresa Tem a vai pagar pessoa anuidade física e a também. jurídica. Exatamente. Então, assim, nós queremos trazer, né, os advogados, sejam os donos do escritório, sejam os advogados empregados, os advogados autônomos, para um grande debate a respeito do nosso mercado, que é isso que está faltando. Essa é a reclamação geral que a nossa categoria tem. Tem muito abuso contra advogado ali mais novo, que abuso eu falo de excesso de trabalho. A OAB serve como um sindicato, assim? Posso ir lá reclamar, falar, caramba, não tá cumprindo a legislação trabalhista comigo mesmo, sabe? A OAB ela não é um sindicato. Aham. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a OAB tem natureza jurídica sui generis, porque ela não é também apenas um conselho, né? O advogado ele é essencial à administração da justiça, né? Para que exista democracia, é necessário ter a advocacia, é necessário ter quem dê voz, né, ao exercício da ampla defesa. Então, por isso ela tem uma natureza sui generis. Mas sim, ela recebe reclamações, como esse caso, advogado que foi explorado, né, porque trabalhava muitas horas diárias, ele pode sim procurar o AB. O advogado que não recebia o piso, ele pode pedir que seja instaurado um processo ético para se apurar isso, né, a despeito de também poder entrar na justiça para reclamar os seus direitos, né? Então, assim, o que nós sentimos é que falta uma liderança, né, da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul nesse debate, nessa discussão. Essa discussão está ausente hoje no âmbito da OAB e nós queremos trazer essa discussão, nós queremos enfrentar esse debate. E o que os advogados precisam é de gente corajosa para defender a advocacia. Como é que funciona hoje em dia? Por que você saiu como a terceira candidata? Como é que é o movimento político dentro da OAB? Bom, primeiro quero grupos são esclarecer esses? que eu não sou a terceira candidata, porque olha só, Aliás, é pré-candidato. a eleição nem foi ainda convocada, nós somos todos pré-candidatos. Aí não saiu nem o edital, que deve sair lá pelo mês de setembro, e a eleição deve sair lá em novembro. Então, assim, o grupo que eu represento, na verdade, nós nem íamos definir agora cargos, porque nós achamos que, num primeiro momento, nós temos que definir o projeto. Então, por isso, nós lançamos a plataforma através do e-mail aobquequeremos@gmail.com, que está aberto. Todas as advogadas e advogados que estão nos ouvindo podem mandar o seu e-mail, Mas né? eu falo assim, que a Raquel já foi candidata, já foi membro da diretoria, o Bito é membro da diretoria, também uma vez quase foi candidata, a senhora, vamos dizer que está
Tá Somos estreando a na cabeça, né? novidade, nós somos a novidade. Por quê? Quem quer renovação deve votar na Gisele Marques, porque realmente é a única que representa a renovação, né? Os demais, como você mesmo disse, já estão aí, né? Então, nós somos sim a renovação, nós somos a grande novidade, nós somos a transformação, né? E não estamos ligados a nenhum dos grupos que tradicionalmente comandaram e comandam a É OAB. sempre os mesmos grupos? Justamente, Desde lá de sim, trás? sim. Esse grupo, por exemplo, que a doutora Raquel representa, já teve vários presidentes, né? Já Uhum. teve, assim, já é um grupo que a advocacia conhece muito, né? E o candidato da situação já vem aí com 6 anos de gestão, ele já é conselheiro federal e vai ser mais do mesmo, né? Então, quem quer transformação, nós queríamos justamente trazer oportunidade para quem quer mudança, para quem quer renovação, né? E para quem quer debater essas questões que nós estamos colocando aqui, que até o momento nenhum dos pré-candidatos estava discutindo, né? Essa questão do mercado da advocacia, né? Das dificuldades que quem mata um leão por dia para sobreviver da advocacia enfrenta, eram questões que não estavam pautadas. Por isso, nós achamos importante definir, né, um movimento que é um movimento coletivo, né, e esse movimento, em um certo momento, definiu a pré-candidatura, por conta justamente de que houve um precoce lançamento dos demais candidatos, né? Hum, Houve um precoce lançamento, e eu atribuo muito ao fato de que o candidato da situação não é conhecido, é? né? Quando você fala, tal, estamos com um movimento na UAB e tal, sou pré-candidata, e quem são os demais? A doutora Raquel Magrini, sim, que foi na última. Sim, doutor Luiz Cláudio. Quem? Doutor Luiz Cláudio. Bito, não, esse eu não conheço, a maioria das pessoas não conhece, não é um advogado conhecido, né? Então, eu acredito que por isso houve um lançamento precoce, para que ele tenha tempo de fazer a campanha e tenha tempo de se tornar conhecido. Mas ia ser interessante as duas mulheres serem ali, né? Se fosse uma das duas candidatas também, ia ser também inédito, né? Eu acredito que seja inédito, até vou levantar esse dado, porque duas chapas encabeçadas por mulheres numa eleição da OAB é novidade e eu acho que retrata um pouco o momento que nós estamos vivendo, de ser uma Uhum. eleição histórica, que pela primeira vez as chapas têm que ter 50%, né, de candidaturas femininas, né? Então, vai ser uma eleição histórica e eu acho que o Mato Grosso do Sul já está de parabéns por nós termos duas chapas encabeçadas por mulheres. Realmente, pelo que a gente vê por aí, acho que tá bem. A gente tá diferencial mesmo. E como é que fica a rotina quando começa a campanha mesmo, assim, como é que vai ser com a pandemia, assim, né? Vai ter que ser mais criativo, muita reunião virtual. Sim, é uma eleição que vai se dar muito pela via virtual. Isso foi outra coisa que me animou. Eu sou uma advogada bem-sucedida, mas não sou milionária, certo? Não fiquei milionária com a advocacia, pelo contrário, né? Sou uma pessoa que luta muito para conseguir manter um escritório de advocacia. E me animou o fato de que nós teremos uma eleição virtual, onde quem já tem uma folha de serviços prestados à sociedade, que é o meu caso, fui presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, sou coordenadora do Movimento Juristas pela Democracia, né, já participei de muitas comissões da OAB, mais recentemente da Comissão do Meio Ambiente, né, de Defesa do Meio Ambiente. Inclusive, já fui secretária geral da OAB, né, nos anos 90. Fui conselheira estadual, mas principalmente, assim, eu me dispus a estar encarando novamente uma luta, né, pela UAB de renovação, justamente por essas questões que nós estamos conversando agora, né? Agora, assim, pelo fato de ser uma campanha virtual, eu acredito que ela vai ser uma campanha mais barata, né? Porque as campanhas da UAB sempre foram campanhas muito caras, com Por quê? jantares para 2.000 pessoas em bufês de luxo da cidade, Ah, né? Então, geralmente, as pessoas e é um contrassenso, por quê? Porque os cargos de direção da OAB não são remunerados,
né? Então, por exemplo, quando eu fui secretária-geral, eu ficava de manhã na OAB despachando, atuando, e à tarde eu ia para o meu escritório, né? E assim, a gente percebe que esse tempo, né, de, olha, a OAB ser um espaço, né, para advogados que querem ter aquela coisa do orgulho, né, de estar ali e tal, isso já é algo que não corresponde mais à necessidade que a advocacia tem hoje, né? Então, o fato de ser uma campanha virtual, o fato de ser uma campanha que eu acredito que não vão ter aqueles comitês megalomaníacos, né, que sempre tiveram em eleições passadas, né, que a questão do material impresso, né, que já sujou muito as cidades polo, né, nas eleições da OAB, eu acredito que nada disso vai acontecer, que vai ser uma campanha mais modesta, mais pé no chão. E isso nos animou a estar, né, trazendo um movimento liderado por advogadas e advogados que sobrevivem da advocacia. E isso possibilitou que a nossa chapa, então, né, se colocasse como uma pré-candidatura. Você falou das redes sociais, o que que você acha do marketing jurídico hoje em dia? Tá? É necessário? Tem abuso? A OAB tem que se portar como em relação a isso? A gente vê muito Instagrams e assim que o cara tá ali, né? Olha, essa questão do marketing jurídico está sendo muito debatida hoje, inclusive em âmbito do Conselho Federal da Advocacia, né? Deve sair uma regulamentação a esse respeito, né? O que eu penso que não é viável, não é aconselhável, é assim, o advogado invadir o espaço virtual de outras pessoas para oferecer os seus serviços, né, de uma maneira assim antiética, né? Agora, você divulgar o que você já realiza, você divulgar o trabalho que você faz, você divulgar, no caso, os cursos que você tem feito para se aprimorar na advocacia, isso eu acho que é algo salutar, né, e que não deve ser proibido, né? Então, esse marketing ele tem que ser um marketing que traga um resultado no sentido de dar visibilidade, né, à formação daquela advogada, daquele advogado, dar visibilidade ao trabalho, né, que aquele advogado, aquela advogada fazem, mas sem ser agressivo, né, sem ser uma questão assim de invasão do espaço privado das pessoas, né, através, por exemplo, do oferecimento de serviços com baixos preços abaixo da tabela da OAB. Né? Isso é que não pode. Vejo Né? muito aquela Então, coisa previdenciária. Se você trabalhou tal coisa, você tem um direito a tal coisa, procure aqui, né? Mas não fica explícito que é um advogado, né? Vejo às vezes esse tipo de você propaganda. debater os direitos que as pessoas têm, né? Você trazer as questões que estão colocadas agora, por exemplo, a pessoa que é acometida, né? É, pela Covid-19. E ela entende que ela foi prejudicada porque o governo federal recusou as vacinas ainda lá no ano passado. Uhum. Né? Ela pode ou não entrar com uma ação judicial. É um debate interessante, né, que a gente pode trazer nas redes sociais, Ah, né, com argumentos que acabam esclarecendo a população e acabam mostrando também o preparo que aquele advogado, aquela advogada tem. Né? Então, creio que é interessante utilizar os temas de interesse da sociedade. Nós estamos realizando um movimento pela OAB que queremos, uma live por semana. Então, na semana passada, nós recebemos a doutora Priscila Reis, que é especialista em direito previdenciário, né? Então, ela falou sobre a reforma previdenciária. Tiveram muitas perguntas durante a live, as pessoas perguntando sobre: olha, eu já me aposentei, e será que vale a pena para mim agora tentar uma revisão? Né? Então, é uma forma de você fazer um debate com a sociedade, projetar o seu trabalho como advogado, mas sem ser agressivo. e será que a pandemia ela vai ser bastante judicializada agora a partir do futuro? Os tantos de mortes? Será que a gente Eu está vendo um ambiente acredito de que sim. estabilidade jurídica? Eu acredito que sim. Eu penso assim que as pessoas que perderam seus entes queridos, né, vão querer uma resposta do Estado. Né? Essa omissão do Estado brasileiro em relação, essa demora, né? Essa demora em se posicionar no sentido de trazer as vacinas para o nosso país, eu acredito que isso pode vir sim a ser
é objeto de muitas ações judiciais. Você falou dos juristas pela democracia, eu lembro de ter visto bastante notícias. O que é que ele atua nos últimos anos aí? A senhora pode contar. Então, os juristas pela democracia se articularam justamente por perceber esse afastamento da OAB, né, em relação às pautas Ele foi criado em importantes. 2019? Em Ou anterior? 2016, Aham. desde 2016 que nós nos articulamos, somos mais de 300 advogados no estado inteiro, temos capilaridade, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Essa articulação, por exemplo, quando a OAB não colocou nenhuma mulher na lista sextupla, nós ocupamos a sede da OAB e fizemos um movimento, né, um protesto pela hipocrisia, né, de se intitular 2016 como o ano da mulher advogada e não se colocar nenhuma única mulher na lista sextupla, né, que era inclusive um retrocesso, porque em gestões anteriores sempre se colocava pelo menos uma mulher. E no ano que a OAB intitulou como o ano da mulher advogada, nenhuma única mulher, né, foi consagrada dentro da lista sextupla pela atual gestão, que quer continuar e se perpetuar no poder. Então, assim, aquelas pautas que nós entendemos, como eu falei, a questão do desmatamento do Parque dos Poderes, né, foi uma outra pauta também que a OAB se omitiu, né, e olha que a OAB está, Tá né, inserida situada na lá, né? entrada lá do Parque dos Poderes, então não é uma questão alheia, né, aos interesses da instituição, e eu queria até destacar que a gestão que construiu aquela sede foi a gestão em que eu fui secretária-geral. Fui conselheira e fui secretária-geral. Quem que era o Então, é uma presidente? conquista, era o Carlos Marques. Ah, Então, que não é meu parente, viu? Meu amigo querido, mas não é meu parente. Então, deixando claro, assim, que é uma conquista da advocacia, né, aquela sede, e, no entanto, a OAB não se posicionou em relação ao desmatamento ali, né? Então, por isso que nós nos articulamos e fizemos uma série de movimentos, né? E, inclusive, nós não montamos uma chapa dos juristas pela democracia. Nós estamos com uma chapa, um movimento pela OAB que queremos, que tem muitos juristas, mas que tem outras pessoas que não fazem parte do movimento, e até porque tem algumas pessoas dentro dos juristas que têm compromissos históricos já com outros grupos, né? Então, por conta disso, nós quisemos preservar o movimento, porque a eleição vai passar e os juristas pela democracia vão continuar, né? Porque nós temos sido aí assim, uma lamparina, né? Que guarda uma luz, né? Que para a OAB já se apagou, que a OAB já não desempenha mais esse papel, como é o caso dos direitos humanos, né? Que você já citou aqui. Na quinta-feira agora nós vamos fazer uma live com o doutor Eloy Terena, que é um advogado indígena, que recentemente fez uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, numa ADPF que buscava obrigar o governo federal a adotar uma política de proteção aos indígenas no contexto da pandemia, o né? agronegócio também está bem inserido na OAB daqui, ó. Sim, É, bastante. E também, só para completar, a doutora Sâmia Barbieri também estará sim. conosco nessa mesma live, ela que faz parte da Comissão Nacional de Defesa dos Indígenas, do Conselho Federal da OAB, né? Ela foi Então, muito tempo da comissão daqui, eu me isso, recordo dela. exatamente. A doutora Sâmia também Foi integra o nosso conselheira federal. movimento, exatamente. Nós temos muito orgulho de tê-la conosco, né? Somando, né, nessa movimentação, que é uma movimentação, assim, no sentido de que a OAB cumpra o seu papel institucional, lute pelos direitos fundamentais que estão na base da nossa Constituição, que não por acaso é chamada de Constituição cidadã, né? A OAB Mato Grosso do Sul perdeu, né, essa característica. Então, nós queremos sim que a OAB dê voz a quem não a tem, dê voz à sociedade e dê voz também à advocacia que está abandonada pela OAB de Mato Grosso do Sul. Então, o agro ele está bem inserido lá também tem Sim, talvez por causa disso que essas questões dos direitos humanos, dos indígenas, não estejam olha, tão. eu advogo na área ambiental. E eu Ah, tenho muitos clientes do agronegócio que, assim, são pessoas que têm uma visão muito, vou dizer assim, progressista e que compreendem que para o agronegócio ter sucesso, o meio ambiente tem que ser conservado, né? A partir do momento que você tem, assim, técnicas,
de integração, lavoura, floresta, que você respeita as áreas de preservação permanente, que você respeita a reserva legal, você começa a ter uma boa produtividade, né? Essa política de desmatamento indiscriminado, né, de despreocupação com a emissão de CO2, ela é uma política que prejudica o próprio agronegócio. É um tiro no pé, né? As exportações, né? Existem Prejudica as exigências. commodities, prejudica as exportações. Então, assim, eu creio que a OAB ela pode trazer assim para o agronegócio a contribuição da academia. Eu sou professora, atualmente estou lecionando na cadeira de legislação ambiental do programa de mestrado e doutorado em meio ambiente da Uniderp, né? E justamente o que nós estamos buscando nesse programa é a compatibilização entre as forças produtivas e a conservação ambiental, né? Então, assim, é um papel que a OAB pode fazer de liderança no sentido de que o agronegócio ele tenha uma atuação inteligente, né? Vou te falar uma situação, por exemplo, foram liberados atualmente mais de 40 agrotóxicos que estão proibidos na Europa há muito tempo. Isso vai trazer um problema seríssimo para os nossos recursos hídricos, porque esses agrotóxicos eles vão parar nos nossos rios, né? O Mato Grosso do Sul, ele faz um controle da qualidade da água, baseado apenas no oxigênio dissolvido, só fica medindo o oxigênio dissolvido, não mede a questão agroquímica, né? Isso é uma coisa que é importante, que o governo deveria se preocupar com isso. Então, assim, o agronegócio, ele tem que ser, né, eficiente, ele tem que ser, ele tem que utilizar as novas tecnologias, tudo aquilo que está disponível hoje, em termos de ser produtivo, mas com respeito às normas ambientais. Aí nós temos condições de competitividade no mercado externo, de forma, né, a trazer sucesso sem que você tenha o problema que a gente tem tido de seca, né, de assim A uma mudança mudança climática climática, né? tão assim incontrolável, né, que prejudica o próprio agronegócio, né? Então esse debate é que nós queremos trazer para o âmbito da OAB. É um mercado promissor a advocacia ambiental, então dá para os jovens que estão na faculdade focar nisso aí, na Sim, especialização? inclusive a nossa atuação ela é mais no sentido preventivo, né? Eu advogo Hum, muito para empresas que querem cumprir as normas ambientais, empresas que querem atuar, né, compatibilizando a sua atividade produtiva com as leis de proteção ambiental, que até o momento são leis muito boas. O Brasil é referência internacional em termos de legislação de proteção ambiental, né? Então, nos preocupa o ministro do Meio Ambiente, numa reunião ministerial que vazou, falar que ia aproveitar a pandemia para passar boiada, né? Isso é complicado. Passar boiada, ele deixou bem claro que era tirar toda a regulamentação de proteção ambiental, né? Pelo contrário, nós temos que efetivar as normas de proteção ambiental, né? Temos que ter essa transição, né, para que as normas de proteção ambiental sejam cumpridas e resultem em melhores condições climáticas, melhores condições de produtividade também. E é um mercado muito promissor, até porque você não fica dependendo do judiciário, porque o ah, é? judiciário é lento, né? O judiciário não dá conta de todas as demandas, então, quando você atua nesse âmbito dos órgãos administrativos, né, da área ambiental, IBAMA, IMASU, SEMADUR, você começa a ter bons resultados, bons ganhos financeiros, né, faz algo positivo para o meio ambiente e não fica dependendo aí de uma decisão judicial para, né, para você ter a sua remuneração. Doutor, para a gente entrar na reta final, por que a OAB é importante para advogado, principalmente para o novo, para a pessoa que está pegando a carteira profissional agora? A OAB, ela é não só a representante, né, assim, dos interesses da advocacia, como também ela é, assim, o repositório que nós temos, né, em relação às questões das nossas prerrogativas.
né? O advogado, a advogada, ele tem que ter tranquilidade, por exemplo, dentro de uma delegacia de polícia, né, no sentido de defender o seu cliente, né? Há poucos dias agora foi divulgado um caso em que o delegado prendeu o advogado que estava acompanhando o seu cliente. O delegado se irritou e deu voz de prisão ao advogado. Então, são coisas assim, que comprometem não só a advocacia, mas o próprio Estado democrático de direito. Então, a OAB ela tem que atuar fortemente na questão das prerrogativas da advocacia, ela tem que atuar fortemente na defesa dos direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição de 88, mas, acima de tudo, ela tem que atuar para que o advogado consiga sobreviver da advocacia, né? A partir do momento que nós não temos um mercado que consiga absorver, né, as pessoas que se formam, e aí a OAB tem que parar de ficar aprovando indiscriminadamente cursos de direito, né, que aqui no nosso estado são muitos e não tem mercado para todo mundo. A partir do momento que a OAB se omite nessas questões, a advocacia ela fica inviável. Então, hoje tem muitas, eu quero falar especialmente para as advogadas e advogados que se formaram e estão indo fazer outra coisa da sua vida. Por quê? Porque não conseguem um posicionamento dentro do mercado, né? Então, que a OAB seja mais do que um boleto de anuidade, que a OAB seja realmente a casa do advogado, a casa da advogada, que a OAB proteja a advocacia. Onde que quem está escutando a gente encontra a senhora? Como é que faz para participar do seu movimento, entrar em contato? Nós temos o e-mail aoabquequeremos@gmail.com e eu vou disponibilizar também o meu telefone celular pessoal, o 992240965, certo? Que as pessoas podem falar diretamente comigo, mesmo que eu não consiga retornar naquele momento, atender naquele momento, mas depois eu retorno, porque nós queremos realmente que a advocacia tenha acesso aos dirigentes da OAB. Então, Gisele, obrigado pela presença, boa sorte na caminhada. A eleição está prevista para novembro, né? Novembro, deve ser Uma em data ali em novembro, novembro. sim, exatamente. Meados de novembro, setembro deve sair o edital. Tá certo. Você que escutou a gente até agora, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço.